A gente chega no final dos grupos e a gente percebe que tem esses produtos aí que não entraram, né? Então, onde que eu vou classificar um salgadinho, onde que eu vou classificar a bolacha recheada, onde que eu vou classificar, né, a salsicha, ela entra no grupo das carnes. E aí, na verdade, assim, o que a gente esses grupos, né, eles estão em acordo com o novo guia alimentar da população brasileira, né? Estou com aqui um exemplar para vocês conhecerem a carinha dele, depois eu deixo em PDF, ele tem disponível aí em PDF também. E ele foi um guia feito a partir de 2014 e que trouxe uma grande diferença aí em relação, né, a as categorias de alimentos. Então, a partir do guia é que a gente reforça a ideia de que a gente não come só nutriente, e que é por isso que o modo de comer é tão importante para a gente, né, tão ou mais importante às vezes do que o que a gente vai comer. Senão a gente fazia tudo em cápsula e estava feliz da vida, né, com a vitamina, o mineral, o cálcio, o ferro, todos os nutrientes que a gente consumiria. Inclusive, né, aproveitando aí a deixa, as vitaminas contidas, né, em suplementos alimentares, elas não têm o mesmo papel das vitaminas contidas diretamente nos alimentos, né? Quando eu como uma vitamina C da laranja, ela vem junto com o ácido da laranja, e esse ácido serve para eu conseguir fazer a digestão dela e a absorção dela no lugar certo do meu trato digestório, aqui do meu estômago, do meu intestino. Então, isso faz com que essa vitamina seja melhor aproveitada do que se eu tomar uma cápsula de vitamina C, né, um comprimido de vitamina C. Então, olha como a natureza já é perfeita pensando nisso, né? A gente não precisa inventar coisas novas, a gente pode comer, né? Então, quer a vitamina C, agora, prevenção, né, de gripes, de doenças respiratórias, chupa uma laranja, não tem o jeito mais fácil de fazer isso, né? Dentro disso. Vai pelo senso comum, né? Aí acaba pelo que a avó comprar um remédio lá, de uma vitamina C e tomar, dissolver na água e tomar, né? Então, vai no que a sua avó faria, né? No que a sua bisavó faria, talvez. Pega uma laranja lá e chupa que vai ficar melhor, né? Então, esses alimentos aí, eles acabaram sendo divididos agora, né? Os produtos que a gente tem hoje para consumir, eles acabaram ganhando uma nova divisão dentro do guia alimentar, que é baseada no quão processado é esse produto, né? Então, quanto mais processado for esse produto, pior para a nossa saúde, quanto menos processado ele for, melhor, justamente por isso, porque a gente sabe que a cápsula de vitamina C não tem o mesmo efeito da laranja com a vitamina C, e assim vai com outros, né, produtos também, com substitutos que inventaram aí. Então, a gente divide hoje, pelo grau de processamento, né, a gente divide em alimentos in natura. Então, in natura é uma palavra, né, o in natura significa, latino, significa na natureza. Então, o alimento na natureza é o alimento mais saudável, né, para a gente. Então, se eu puder plantar o meu pé de alface, não vai ter erro, né, porque eu sei que ele está ali, eu estou colhendo e estou comendo. Mas a partir do momento que a gente está embora a gente esteja numa cidade com grandes áreas rurais, né, a gente não é uma cidade rural, considerada rural, a gente não tem uma grande produção de alimentos aqui, então imagino que a maioria dos seus alunos, infelizmente, não tem, né, plantado aí no quintal a fruta, a verdura, o legume que vai comer, ou mesmo, né, a batata, a mandioca, que é mais difícil também. Então, a gente tem que escolher o alimento do mercado, mas baseado nisso, né? Baseado nos alimentos aí in natura. Então, os in natura e os que a gente chama de minimamente processados, ou seja, que são bem pouquinho processados, eles têm que ser a base da nossa alimentação. O que é esse minimamente processado? Então, se você vê um campo de arroz, vai ter, né, o arroz lá na palhinha ali, naquele campo. Quando eu compro o arroz no pacote, ele já foi descascado, ele já foi polido, né? Mas ele não foi acrescentado nada nele, né? Ele é só arroz que tá ali. Então, alimentos em que a gente sabe o que tem dentro, em que a gente sabe como é que foi feito, e que não tem acréscimo de nenhum outro ingrediente, eles são esses alimentos minimamente processados. Então, por exemplo, um brócolis congelado, ele foi cortado, ele foi sofreu um processo lá para poder ser congelado, né? Normalmente a gente esquenta primeiro para depois congelar, no caso desse alimento, e aí ele foi colocado no pacotinho lá. Mas quando você lê ingredientes, está escrito só
brócolis congelado. Então, ele é um alimento que foi pouco processado, bem pouquinho, né? Foi só mesmo tirado ali as partes que não prestavam, foi cortado, enfim. Então, esses alimentos in natura, né? Então, a fruta que eu pego ali direto, uma manga, e esses alimentos minimamente processados, então, um alimento que eu pego já polido, já triturado, né? Uma farinha de trigo que eu peguei ali, já foi, né, transformado em farinha, mas ainda é só trigo ali dentro. Então, esses produtos, eles podem fazer parte da nossa alimentação, aliás, eles devem ser a base da nossa alimentação, os alimentos mais naturais possíveis. E aí, então, né, para eu dar um exemplo aqui, que eu acho que fica claro quando eu pensar no café da manhã aí, agora, né, estamos de manhã, no período da manhã gravando, então, para pensar em café da manhã, bom, se eu pensar no pão que eu comprei no mercado, um pão de forma. Bom, o pão de forma talvez tenha mais ingredientes, eu vou falar dele já daqui a pouquinho. Um pão que eu comprei na padaria. Bom, não é só farinha, já tem mais ingredientes aí também, né? E se eu tivesse pego a farinha da mandioca ali, a tapioca, e tivesse feito uma tapioca em casa? Bom, eu usei um produto que é bem menos processado, porque a farinha da tapioca, né, a farinha que eu uso para fazer tapioca, é só mandioca moidinha ali. Então, esse é um produto minimamente processado. Então, se eu tiver que escolher, ou a batata doce, que é in natura, né? Então, eu peguei ela e preparei na minha casa. Então, se eu tivesse que colocar esses 4 como opção no café da manhã, é para aumentar o consumo dos alimentos in natura e minimamente processados. Então, eu iria mais, né, para tapioca, para batata doce. O cuscuz é uma farinha de milho também, né? E ela também é só feita com milho, é só trituradinha ali. Então, também, né? Também entra aí como sendo mais natural. Porque essa é uma dúvida de muitos em relação a o que seria in natura, o que seria processado, né? O que você deu um exemplo assim que ficou bem simples de entender, né? Um alimento com a naturalidade dele, quanto menos você colocou ingrediente nele ali antes de você consumir, melhor. Colocou ingrediente, né? Processou muitas vezes em diferentes formas, igual você falou, o exemplo do brócolis, né? Quente, frio, você já começou a alterar algumas coisas nele, mas não alterou tanto, né? Para congelar. Aí, isso que para eles, isso que vai ser interessante eles entenderem. De repente, eu vou estar pedindo até uma atividade para eles estarem diferenciando um do outro, né? Quero alguns exemplos, tal, para a gente ver se eles entenderam essa linha aí. Para a gente se basear, né, como é que a gente vai dividir isso? A gente tem que pensar que essa divisão é feita na hora da compra. Se eu comprei um alimento, ele é in natura, quando eu compro ele, é isso que me importa mais. Mesmo que na minha casa depois eu vá fazer um prato, vou fazer um pão caseiro, vou fazer um bolo, mas é importante como é que eu comprei esse alimento, tá? Quanto mais natural, eu compro ele. E aí, então, a gente tem um grupo que chama ingredientes culinários, que seriam o sal, açúcar, óleo, azeite, gordura, banha de porco, enfim. São várias as opções de gorduras e açúcares aí que a gente utilizaria na hora de fazer alguma preparação culinária. De novo, quanto mais natural for esse ingrediente, né, culinário, melhor. Então, eu posso pensar também na hora da compra desse produto. Mas, normalmente, a gente utiliza, então, azeite, óleo de soja ou de milho, de girassol, né, são óleos vegetais, aí o azeite, a manteiga, e aí é importante para a gente que, assim, a margarina, ela entra como um alimento ultraprocessado, não como um ingrediente. E eu acho que isso é uma grande dificuldade, porque, assim, ao longo do tempo a gente perdeu o consumo da manteiga para a margarina. Mas a gente tem que ver que a margarina é só um produto criado pela indústria para imitar o sabor da manteiga. Ela tem tudo, né, de aromatizante, de cor, corante e tal, para imitar o sabor da manteiga. Então, o alimento mesmo, o ingrediente culinário mesmo que a gente tinha era a manteiga, né? E hoje as pessoas não sabem nem a diferença. Quando você pergunta, pão com o que você está comendo? Pão com manteiga. Mas é manteiga ou margarina? Nem sei, né? Então, eu tenho... muito parecido. Tudo igual. Não, assim, é claro que hoje ainda tem uma diferença de custo aí, e aí a margarina acaba saindo um pouco mais barata, e a gente entende que
Isso né, o custo é um grande fator aí de escolhas alimentares, que a gente tem que ter esse cuidado na hora de orientar, mas se for possível, na medida do possível, quanto mais pessoas começarem a preferir a manteiga, maior a chance do custo dela também cair, né? Lei da oferta e procura, então pode ajudar a gente a ter um consumo maior, né, da manteiga versus a margarina. Mas que dá para usar outros ingredientes culinários também, né? Como outros tipos de gordura aí na hora de cozinhar, na hora de preparar seu alimento. E aí, então, essa categoria de ingredientes culinários a gente usa em pequenas quantidades para dar sabor nas preparações culinárias. Então, óleos e açúcares aí, né, elas vão entrar sendo um ingrediente das nossas preparações. E aí, vem a outra categoria, que são os alimentos processados. Alimento processado é aquele que já teve mais adição de alguns ingredientes aí, que ele mudou um pouquinho mais a cara dele, mas que ele ainda não tem muitos ingredientes, não tem nomes muito estranhos, como né, muitos conservantes, corantes, aromatizantes, estabilizantes, tudo que é antes, né? Então, todos esses antes aí, eles acabam tornando aquele produto muito processado. Então, eu tenho o processado, e eu tenho o ultraprocessado, que é esse muito processado, vai ter mais ingredientes. Então, por isso que assim, se eu comprar um pão caseiro, eu não fiz o pão, então eu não sei como é que foi feito, não é o meu ingrediente culinário, é o seu, você fez um pão caseiro e eu comprei, né? Então, o professor começou a vender pão caseiro, eu passei lá e comprei o pão dele. Esse pão vai ser processado, porque eu estou comprando de você pode ter colocado mais alguns ingredientes ali, mas você com 2, 3, 4 ingredientes no máximo, sem muitos conservantes, muitas coisas, você me faz um pão caseiro, né, bonito, que dá para comer ali, gostoso. Então, é isso que pode fazer parte aí da minha alimentação. Por que não me preocupa muito eu conseguir dividir entre o minimamente processado, o ingrediente culinário, né, ou preparação culinária aí, e o alimento processado? Porque, para mim, eu consigo consumir esses produtos, é só que eu preciso que a maior parte da minha alimentação seja baseada nos alimentos in natura. Então, eu posso consumir um pouco desses produtos, eles podem fazer parte, mas sempre lembrando de não faltar a minha laranja, não faltar a minha verdura, não faltar meu legume, não faltar... esses processados e minimamente processados não podem ser a maior porção do meu cotidiano aí, né? Ele pode estar dentro da minha refeição, mas ele não pode ser em sua maioria, né? Assim, o minimamente processado, ele até entra parceiro do in natura, por conta dessas coisas que eu falei, né? Que às vezes uma farinha é baseada só naquele grão. Mas o processado é quando eu acrescentei mais um ingrediente. Não é mais só trigo, só milho, só mandioca. Tem alguma coisa a mais ali na minha farinha ou no meu produto que seja. E aí, esse daí é bom que ele não seja a base da alimentação, que a base seja in natura. Mas, eu como um pouco desses durante o dia, ele pode ser, por exemplo, uma geleia que eu acrescentei lá o açúcar na fruta, pode ser um doce que eu comprei só o alimento ali, né, como veio enlatado, ele veio com açúcar na calda para conservar, ou uma coisa que veio na salmoura para conservar, como um milho em lata, uma ervilha em lata. Então, esses são os alimentos processados, aqueles que a indústria teve que acrescentar mais alguma coisa para poder, normalmente é para conservar, né? Normalmente é na conservação. Agora, eles são bem diferentes, para mim, é bem clara essa diferença do ultraprocessado, porque o ultraprocessado, né, o muito processado, é aquele produto que ele já não lembra mais do alimento que deu origem a ele. Eu acho que esse é um jeito bom de pensar. Então, por exemplo, um suco em pó de laranja. Se a gente pensar quanto de laranja tem dentro daquele suco em pó de laranja, né? Aí, se você olhar na embalagem, vai estar escrito embaixo, assim, é 0,02%, né? Dá menos que um fiapo do bagaço da laranja dentro do seu pacote de suco. Então, ele está muito longe do alimento de origem. E até se a gente pensar no gosto, ele tem cheiro de laranja, ele tem um gosto de laranja, mas é diferente, né? Assim, um suco de morango, ele não lembra tanto quanto o morango, a fruta, né? O suco de morango, ele tem um sabor diferente. A bolacha recheada de morango é um sabor completamente diferente
do morango, né? Mesmo que você tenha feito uma preparação, tenha feito um bolo com morango e tenha feito um recheio com leite condensado e morango, mas se você pensar no sabor, é diferente do sabor da bolacha recheada de morango. Então, os ultraprocessados, eles são produtos feitos pela indústria para imitar a comida de verdade. Seja a margarina, seja o suco em pó, que é para imitar o suco de fruta, seja o macarrão instantâneo, aquele tipo miojo, que é para imitar o macarrão normal, seja, né, esses pães que duram muito tempo. Vocês nunca acharam estranho, assim, que pão de forma, né, ele não fica duro? Porque qualquer pão que você faz, um pão caseiro, um pão que você comprou, um pão que você fez, fica duro, né? Então, e isso é uma coisa que chama atenção. Como é que eles fizeram um pão que não é mais pão depois de uns dias, né? Ele não fica duro como o pão fica, que é o normal, né? Então, ele perde características ali do que seria aquele produto mais natural. Quero ver, quem fizer aí pão caseiro depois me manda quantos dias durou o seu pão em casa, né? Sem ficar duro. Então, até que você... Normalmente não dura nada que pão caseiro, né? O cheirinho saindo do forno, as pessoas consomem com mais facilidade, então não dura. Mas se deixar um pedaço lá, eu quero ver em quanto tempo ele vai ficar duro, né? E essa diferença aí em relação a esse ultraprocessado. Eles querem imitar a nossa comida, mas eles têm muitos aditivos e eles acabam sendo ricos em gorduras, em sal, em açúcar, com poucas fibras. Então, eles são desbalanceados, eles não têm as mesmas características da nossa comida, lá dos nossos grupos de alimentos. Então, quando eu penso numa salsicha, embora pareça fácil eu trocar um bife por uma salsicha no prato, né, um frango por uma salsicha, mas a salsicha, ela não tem os mesmos nutrientes que tem o meu frango, o meu ovo, minha carne, ela tem nutrientes diferentes, e elas acabam sendo desbalanceadas em gordura, em sal, então ela tem muito mais gordura e sal do que os outros pratos que eu vou consumir. Então, por isso que até pensando em uma substituição, para mim é muito melhor usar o ovo do que a salsicha, né? Então, você quer fazer um lanche, bota um pouco ovo. Hoje eu não queria comer janta, queria comer um lanche lá, põe um pão, um ovo, se quiser pôr um queijo, se quiser pôr uma salada, né? Então, dá para você ficar com um lanche melhor do que se eu colocar a salsicha no pão ali. A salsicha, ela saiu da dieta da escola, né? Não entra mais, né? Não, foi uma lei municipal, mas já existia também uma lei federal pedindo para diminuir esse tipo de produto nas escolas, né? E toda a alimentação escolar, ela também já está baseada nisso, né? Nos alimentos o mais natural possível. Tem uma porcentagem ainda que eles permitem de alimentos comprados aí, mas que está sempre diminuindo, tem sempre diminuído aí qual que é a porcentagem de produtos que vai ser usado. Até na alimentação tem o suco de uva, né? Às vezes tem um suco de uva, tinha um suco de laranja também na caixinha, mas eram sucos que estavam escrito lá como ingrediente somente a fruta mesmo. Né? Eles não têm adição de açúcar e de outros nutrientes, de outros produtos. Então, por isso que eles estavam na linha dos minimamente processados, né? Dos mais natural possível. Então, acho que essa é a diferença aí maior. Na dúvida, fuja daquilo que é ultraprocessado. O restante a gente dá um jeito, mas o ultraprocessado é um que é muito difícil da gente balancear aí a nossa dieta, né? Contendo esses produtos aí, principalmente com muita frequência, né? Então, mortadela, hambúrguer, nuggets, linguiça, salsicha, né? A própria correria do dia a dia, ele já direciona para esse tipo de consumo, né? Porque você falou aí do macarrão instantâneo, né? Então, o cara tá ali correndo, trabalhando rápido, vou fazer um macarrão instantâneo aqui rapidão, vou fazer um nuggets que é mais rápido, não vou preparar. Aí o que acontece? A comodidade vai gerando esse hábito, né? E, infelizmente, o cara tá consumindo de forma que ele não tá percebendo, né? Na verdade, aqui, a gente está muito sujeito eu vou dizer que a propaganda é a alma do negócio. E aí, quem convenceu a gente de que é melhor eu comer uma comida rápida do que eu cozinhar na minha casa foi a própria indústria que quer vender os seus produtos, né? Então, quem quer vender faz a propaganda aí, dizendo pra gente que é importante comer a comida, fazer a comida rápida, né? E aí, se a gente for pensar, quando a gente pega um macarrão instantâneo, né? Um macarrão do tipo miojo aí, que é acrescentado, ele é pré-frito, né? Então, ele tem uma quantidade de gordura bem grande aí.
Quando a gente faz ele, a gente tem a impressão de que fez uma refeição inteira, mas na verdade a gente só fez um macarrão, né? Porque o resto é só cheiro é o cor e cheiro daquilo que seria uma carne, um frango, quando eu pego um sabor carne ou sabor frango. E tem um macarrão que chama cabelinho de anjo. Eu já achei pacotes que cozinhavam em 1 minuto e meio e pacotes que cozinham em no máximo 3 minutos. Ou seja, se for para fazer macarrão, tem uma opção de macarrão. Ele sai mais barato que o miojo, porque um pacote dele rende 6 porções, aí, então custa R$4, né? Sai menos que R$1, sai mais barato, às vezes, do que a maioria dos miojos. E ele também é só macarrão, igual você fazer só o miojo, né? Então, assim, nesse ponto não tem muita diferença. A fato é que a gente acha que está comendo um prato com mais ingredientes, porque a indústria está imitando comida de verdade naquele prato, né? E aí acaba fazendo... Para o consumo sem orientação, né? O convencimento, né? Exatamente. É a mesma coisa do nuggets, né? Então a pessoa fala assim, mas eu asso meu nuggets em vez de cozinhar, de fritar. Bom, se você assa, o tempo que você leva para fazer um filé de frango é o mesmo, porque o filé de frango é super rapidinho, às vezes até menos do que assar um produto desse. Não, eu frito porque aí é bem rápido, porque eu faço ali o frito. Bom, toda a fritura de congelado requer depois uma baita limpeza ali, né, no fogão, no chão, porque espirra bastante. Então, só o que você gastou de tempo cuidando daquilo que você fez depois, né, acabou sendo o tempo que você levaria para preparar uma comida de verdade, né, para preparar um filé de frango ali mesmo. E eu acho que o ovo acaba sendo a saída mais rápida para a maioria dos pratos. Acho que o ovo e filé de frango ganham aí em rapidez. É o que a gente consegue bater na indústria, né? Para fazer rapidez e qualidade também, né? Eu acho que é o que mais deveríamos pensar, né? Não é nem na rapidez, mas sim na qualidade do que você está consumindo, né? Porque é uma coisa que igual você disse, é o longo prazo, não é hoje que o ovo, que o alimento que você comeu que teoricamente não é saudável vai te fazer mal, ele vai te fazer mal num processo de anos que você vem consumindo, né? E é por isso que é tão difícil conversar sobre eles, principalmente com os jovens, porque é um colesterol alto, eu não sinto nada naquela hora, né? É um problema que depois vai me trazer lá uma gordura no fígado, eu não sinto nada na hora. E aí isso pode acabar fazendo com que eu consuma sem entender que aquele alimento está fazendo mal. E aí quando dá um problema, já é um problema mais sério, né? Então a gente tem relatos aqui de bastante parentes dos pacientes, né? Como eu atendo só as crianças e adolescentes, parentes novos que tiveram AVC, que tiveram um infarto, que tiveram problemas sérios que muitas vezes podem estar relacionados com um colesterol alto já bem antigo, né? Um problema mais sério de cirrose no fígado, que tudo tem a ver aí com as escolhas feitas lá atrás, né? Desde a infância. E leva escolha da família. Vida, né?